Eu te alerto, bem te desperto, pega na Bíblia, bora vencer. E no princípio era a palavra, tava com Deus, a palavra era Deus. Não me diz nada, escuta tua brada, tá na palavra que você venceu. Seja otimista, entra na luta. Olá meus irmãos, olá irmãs, seja bem-vindo ao meu canal e no dia de hoje eu vou falar sobre muitas coisas, mas como o tema já diz, eu vou falar sobre abandonar o pecado, porquê de abandonar o pecado. E eu começo por dizer o seguinte: Deus, quando nos diz, ou o nosso pastor, ou os nossos pais, ou alguém muito próximo a nós, quando dá-nos o conselho de abandonarmos algo, de deixarmos de viver de um certo modo para vivermos um outro modo, na verdade é porque eles já notaram, é porque eles já viram que de algum modo o jeito que nós estamos a viver, o caminho que nós estamos a levar, ou isso que nós tanto fazemos, está a nos prejudicar. Está a nos prejudicar a nós. Por quê? Porque nós temos que ter cuidado com a nossa própria vida, temos que saber o nosso próprio limite. O que é o vício? O vício é algo que nós não controlamos. Então nós, como seres humanos, temos que controlar a nossa vida, controlar o que fazemos, controlar tudo. Nós temos que ter a capacidade de controlar tudo. E mesmo assim nós não vamos conseguir controlar tudo, porque a vida é assim. A cada dia que passa, a cada momento que passamos, nós descobrimos algo novo. Temos que aprender a lidar com esta coisa nova. E é assim que a vida é. Mas quando nos é pedido, orientado a deixar ou abandonar algum pecado, muitas das vezes nós não cumprimos isso porque nós não queremos abandonar o pecado. E quando nós não queremos abandonar o pecado, não é porque nós controlamos o pecado, é porque o pecado já nos está a controlar. Aí é o mais perigoso. Mas eu quero deixar claro que eu quero deixar claro o seguinte: esquece o termo pecado. Porque muitas das vezes o que nos faz confusão é isso. Nós entendemos, quando nos falam sobre o pecado, ficamos tipo, mas Deus não entende, Deus não percebe, o pastor não entende o que é que eu passo, o irmão não entende o que é que eu passo, a mãe não está entendendo o que eu estou a viver, o pai não está entendendo o que eu estou a viver, tu não entendes o que eu estou a passar neste exato momento. Sim, nós não entendemos, mas nós vemos. E tem um ditado no mundo que diz: quem está fora vê melhor o jogo. E isso é verdade. Porque o pecado, o vício pelo álcool, o vício pelo fumo, o vício pela glutonaria, o vício pelas roupas, só dá cabo de ti mesmo, só dá cabo de mim mesmo. Por quê? Porque nós não estamos a controlar o vício. E tudo aquilo que nós não controlamos, nos controla. E na verdade, a grande mensagem deste vídeo para hoje é o seguinte: a sociedade tem ditado o caminho da humanidade, mas a verdade é que na humanidade só será forte, só será grande, só será estrela aquele que pensar fora da caixa, aquele que agir fora da caixa. E eu quero dizer o seguinte, voltando à religião, voltando à palavra de Deus: nem todos serão pastores, nem todos serão bispos, nem todos terão cargos na igreja. Cada um tem o seu propósito. Para conhecermos o nosso propósito, para cada um conhecer o seu propósito, primeiro tem que conhecer-se a si mesmo, saber o que eu sou, saber o que eu gosto de fazer. E Deus nos vai usar, Deus usa cada um conforme aquilo que Ele deu. E o que Ele deu é o que tu sabes fazer, é o que tu gostas de fazer, é para aquilo onde o teu coração está inclinado. Eu conheço pessoas que gostam de fazer dinheiro, não são escravos do dinheiro, mas fazem muito bem o dinheiro, são empresários. Aí está o destino dele é ser empresário, e Deus vai usar dele em todas as áreas da vida, mas principalmente no ramo do empreendedorismo, porque foi o que Deus deu para ele.
da mesma forma para os músicos, da mesma forma para os pastores, da mesma forma para quem anuncia a palavra como eu. Ok? Então eu quero passar-te o seguinte: quando nós recebemos a informação de que devemos deixar o pecado ou deixar de fazer certa coisa, é porque realmente isto ou aquilo nos está a prejudicar de algum modo. Ou nos está a controlar em algum modo, em alguma área da nossa vida em que nós não estamos a dar conta. Porque o pecado tem esse efeito. Primeiro, ele faz parecer como se fosse algo normal. Depois, tu passas a entender que já não consegues viver sem. E até dares conta, ou até darmos conta, ou até aceitarmos o conselho dos outros de abandonar o pecado, aí é que você dá conta, aí é que nós damos conta que pelo pecado nós estamos a ser controlados. Porque o pecado gera o quê? O pecado gera morte. Ele rouba a nossa atenção, mata a semente que Deus colocou na nossa vida e destrói a nossa vida. A palavra diz que o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. O pecado faz isso. O pecado é a arma do diabo. Nós não podemos nos deixar controlar pelo pecado. Deus ama o pecador, mas odeia quem pratica o pecado. E falando sobre a nossa mentalidade, falando sobre o pecado, falando sobre nos controlarmos, eu vou passar aqui uma passagem bíblica que diz muito sobre nos atualizarmos, que diz muito sobre conhecermos-nos a nós mesmos, para podermos assim caminhar, para podermos assim brilhar nesta trajetória que todos nós temos e é a famosa vida. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai de acordo com a tua paixão, vai de acordo com a semente que Ele colocou no teu coração, vai de acordo com o destino que Ele predestinou para a tua vida, vai de acordo com aquilo que tu gostas de fazer. Então, nós não podemos achar que obedecendo a Deus nós vamos deixar de viver a nossa vida. Nós vamos morrer para a carne, nós vamos entrar numa luta de não pecar mais. Não vamos deixar de pecar, mas vamos entrar numa luta constante de não pecar mais, em que transformaremos o nosso entendimento, renovaremos o nosso entendimento a cada dia e a cada momento para não pecarmos mais. Uau, isso é muito forte. Porque assim, renovando o nosso entendimento, nós vamos pensar sempre em Deus, vamos pensar nas coisas boas, vamos pensar, analisar 3 ou 4 vezes antes de fazer qualquer coisa, descobrir se agrada a Deus ou não. E assim nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então quero deixar claro aqui para ti e para mim que nós temos que renovar a nossa mente, atualizar a nossa mente, pensar fora da caixa, não andar conforme a sociedade. Estamos numa sociedade, mas cada um tem o seu destino. A salvação é individual e cada um tem o seu destino. Uns serão chefes, outros serão trabalhadores, mas cada um tem o seu destino. Um vai ajudar o outro e o outro vai ajudar o outro. O trabalhador ajuda o chefe ajuda o trabalhador. O mundo é assim. O mundo é assim. Mas nós temos que renovar a nossa mente. A minha ideia, a renovação da minha mente é suplemento para a ideia de outra pessoa. E vice-versa, a ideia de outra pessoa também será suplemento para a ideia de outra pessoa. O mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi assim e continuará a ser
assim, mas nós temos que, para nós vivermos a perfeita e boa vontade de Deus, nós temos que renovar, atualizar o nosso mindset todos os santos dias, para o que é certo, não para o que é errado. Então eu termino este vídeo aqui. Eu desejo-te um excelente final de semana e que possamos de agora em diante renovar a nossa mente todos os santos dias para viver a boa e perfeita vontade de Deus. Tchau!